Salve, salve, torcedor americano, seja muito bem-vindo a mais um podcast Orgulho do RN, aqui na Marcos Lopes TV, o canal que mais cresce no que se refere ao esporte, ao futebol norte rio-grandense. Tivemos já a nossa primeira edição, do podcast Orgulho do RN, onde trouxemos aí o lateral direito Marcos Ítalo. Para você que não assistiu, vai lá aqui em vídeos na Marcos Lopes TV e assiste, ficou muito bacana, ficou um bate-papo assim, sem amarras. A gente sorriu, a gente se emocionou, ele contou histórias aí que não conta pra ninguém, ele trouxe aqui no nosso podcast, então não perde a oportunidade, vai lá e confere, aproveita para dar o like aqui nesse vídeo, tá? Dá o like aqui para que a gente possa chegar a cada vez mais pessoas no YouTube e também não se esquece de se inscrever aqui na Marcos Lopes TV, tá bom? Se inscreve, clica no sininho que sempre que tivermos novos vídeos postados, você vai receber a notificação no seu celular, no seu computador, no seu e-mail, onde você quiser e vai conferir aí de pronto tudo de novo que tivermos aqui no canal. Daqui a pouco o América vai entrar em campo para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. O jogo fora de casa contra a equipe do Maracanã, no estádio O Prefeitão, em Maracanaú. Vai ser o primeiro passo rumo ao acesso à Série C do Campeonato Brasileiro para um time que vem de um título de campeão estadual de forma invicta e ganhando todos os turnos, o que não acontecia há 42 anos. E capitaneando essa equipe, capitaneando este grande navio alvirrubro que vai em busca de mais conquistas, está o entrevistado de hoje, o técnico Marquinhos Santos, o Mister do Nordeste, o treinador alvirrubro, a quem eu agradeço por ter aceitado o nosso convite, Marquinhos, de participar desse podcast, mas fique tranquilo que não tem casca de banana não, o papo aqui é só em vermelho e branco. É isso, cara, ainda eu que agradeço, cara, orgulho aí de estar participando e receber com muito orgulho, cara, ser o segundo, desse novo programa, do seu programa, acompanhado do Marcos Ítalo, fechamos acho que os Marcos, o Ítalo começando, agora o Vinícius e o Santos terminando agora, então esperamos aí esse bate-papo aí, essa horinha aí, que possamos aí contar fatos, do futebol aí que vivemos e do América, torcedor aí do Mecão, para que possa tá conhecendo um pouco mais aí do Marquinhos Santos. A ideia principal é essa, professor. É de trazer para o torcedor americano e para quem acompanha o nosso podcast um pouco mais do profissional, para que ele conheça o profissional, O Marquinhos Santos, por exemplo, eu conheci na TV, trabalhando ali Série A, Série B, E hoje eu tenho a grata oportunidade, e a grata satisfação de conhecê-lo mais de perto. E o que eu disse na entrevista após decisão contra o Santa Cruz, eu repito aqui no nosso podcast, olhando para o senhor mais uma vez, que para mim é uma grande satisfação conhecer o homem Marquinhos Santos, o profissional Marquinhos Santos, e assim, com certeza é uma amizade que eu pretendo e gostaria, claro, de levar para toda a vida. Mas vamos agora trazer um pouco da sua carreira para que o torcedor conheça mais o treinador Marquinhos Santos, que iniciou a trajetória como atleta de futebol, mas resolveu parar cedo para se dedicar à parte de coordenação, de treinamentos, enfim. Conta um pouco, Marquinhos, para a gente como é que foi esse seu início na bola, primeiro como atleta e depois como auxiliar técnico. Na verdade, sou de família humilde, simples, nascido em Santos. E como toda criança, principalmente de classe baixa, tinha o sonho e a esperança no futebol de transformar a vida dos meus pais e a minha vida, E morava em Pé de Morro, morava numa situação muito delicada. Meu pai era pintor, minha mãe doméstica. E desde cedo o futebol foi quem me deu a oportunidade para que eu pudesse seguir um caminho, o futebol dos estudos. Meus pais nunca tiveram condição financeira de me dar aquilo que fosse o melhor, mas deixaram sempre o melhor, que era o estudo e a educação. E através disso eu enxerguei no futebol um caminho para que pudesse mudar a minha vida. Tive a oportunidade de jogar futebol, no Santos, nas categorias de base do Santos. Comecei no futsal do Santos, com 9, 10 anos. E aí no futsal eu fui até os 15 anos. E aí migrei para o campo, E aí um fato curioso, porque no campo
o sub-15, sub-17, sub-20, só os atletas que eram alojados que tinham direito à alimentação, né? O café da manhã, o almoço, o jantar. Mas como eu tinha um certo destaque no futsal e migrei para o campo ainda cedo, na verdade, foi com 13 anos, eu era o mais jovem atleta do Santos naquela geração, e tinha um treinador que morava no estádio Urbano Caldeira, morava lá no alojamento embaixo das arquibancadas, chamado Ernesto Marques. E seu Ernesto, já nos seus 70 anos de vida, treinador do Sub-15, ele via um potencial em mim. E sabendo da dificuldade, ele sempre recebia os pães para ofertar aos atletas que moravam no alojamento. E aí, ele, em determinado momento, eu chegava cedo para o treinamento, mas caminhava 1h10 sempre, né? Que minha mãe me deixava numa ponta da praia para seguir a praia inteira e chegar até o estádio Urbano Caldeira. Ela falava, quando chegar o Canal 2, você vira e vai até o estádio que tu vai enxergar a Vila Belmiro. Não tem como não enxergar a Vila Belmiro em Santos, através do Canal 2, né? E aí, chegava lá, mas sem me alimentar, ele sempre pedia 2 pães a mais. E esses 2 pães a mais era justamente para que eu pudesse ter uma alimentação, né? E aí eu treinava pela manhã, ali no estádio mesmo, onde tinha o ginásio do futsal, treinava ali o futsal, aí me colocaram numa escola próxima ao Vila Belmiro, para ficar perto ali, e à tarde ia treinar campo, né? Ia pro campo. E ele, para não deixar na rua, ele me colocava para treinar com os mais velhos no futsal no período noturno, que tinha um adulto lá. Então, muitas das vezes eu não treinava, mas gandulava ali o treino do adulto, com 12 anos, 13 anos. E eu sempre ficava ali, então eu passei a minha vida na Vila Belmiro, né? Eu morava do outro lado da cidade de Santos, mas como eu tinha essas atividades, ele não queria me deixar na rua, ele promoveu, né? E entendeu que seria necessário eu ficar ali. E fiquei ali a minha adolescência praticamente inteira, vivida ali no Santos. Então foram anos difíceis a nível pessoal, familiar, dificuldades financeiras, mas hoje eu enxergo o que Deus tinha proposto na minha vida, né? Tendo aqueles anos ali, vivenciando o futsal, o campo, o treinamento, acompanhando vários profissionais. Eu acho que com 13, 14, 15 anos já comecei ali a desenvolver uma visão um pouco mais direta na questão de planejamento, de organização, de treinamento, né? E aí eu fui vivenciando ali no Santos, categorias de base, aí fui pro campo, fiquei sub-15, sub-17, onde aí no sub-18 eu acabei migrando, né? Indo pro estado do Paraná, para o Paraná Clube, numa possibilidade de contrato com o Paraná Clube. Então eu fui ali, migrei pro Paraná, fiquei ali no Paraná Clube durante 2 anos. Aí no meu último ano de juniores eu tive uma lesão muito séria, né? Uma lesão muscular, que naquele tempo não tinha como é hoje, os tratamentos e tudo que é desenvolvido na parte médica. E acabaram me emprestando lesionado para alguns clubes, eu não conseguia dar sequência, até que eu conheci hoje minha esposa, né? Na época namorada, na época cursando ou fazendo cursinho para tentar passar no curso de Direito, e eu ali sem saber, em certo momento, para onde seguir, né? Nunca fui titular nas equipes do qual eu passei, eu sempre fui banco, sempre fui reserva. Passei por isso também. Sempre fui reserva, só que foi interessante, cara, porque eu nunca fui auxiliar técnico e nunca tive a oportunidade de acompanhar o trabalho de outros profissionais, outros treinadores. Mas ali no banco, acho que já foi o meu estágio, né? E já trabalhava como auxiliar sem saber. Então, assim como na minha infância eu ficava o dia inteiro na Vila Belmiro, nas categorias de base, depois no profissional, eu só ficava no banco. E ali eu já desenvolvia uma visão diferente do jogo, né? E sempre fui curioso. E sempre perguntava para os treinadores, questionava meus treinadores da parte tática. Muitos deles não sabiam, né, não tinham resposta para as colocações do qual eu fazia, né? E tem um fato muito, muito bacana. Na categoria sub-17 do Santos, o treinador era o Manuel Maria. Antigo Manuel Maria da Seleção Brasileira, ponta direita, jogou com Pelé, Coutinho, Pepe, aquele time mágico do Santos. E num jogo contra a Ponte Preta, até acho que foi numa decisão de Paulista Sub-17, que tinha Rodrigão, Baiano, volante que jogou no Palmeiras. Sim, joga também de lateral direito. De lateral Adiel, direito. Né? Adiel, Ailton, tinha Gustavo Neri, que foi lateral do São Paulo. Gustavo Neri, lateral esquerdo.
lateral esquerdo, Rogério, que hoje é treinador de goleiro do Cruzeiro, do profissional do Cruzeiro. Era um time que depois revelou muitos talentos, né? E um fato curioso, no meio do jogo, estava 0-0 o jogo, e eu perguntei pro Manuel, né? Eu falei, professor, o lateral esquerdo dele tem muita dificuldade na bola em diagonal. Por que não coloca o Ailton lá, que era um ponta, um atacante de muita velocidade, né? E tava jogando o Jorginho, que era mais um meia construtor que tava por ali. E ele falou, pô, Marquinhos, tu já não joga nada, tá no banco, ainda quer me ensinar a tocar o time, pô? Pô, aquilo ali foi um choque pra mim, né? E eu voltei pro banco, quietinho e tal. Só que eu vi que ele ficou com a informação na cabeça. E o jogo desenvolveu. Dali 20 minutos ele chamou o Ailton. Eu falei, opa, eu querendo ser campeão, né, Canindé? Queria ser campeão, queria conquistar o título pelo Santos. A formiguinha deixada lá atrás da orelha. Deu resultado. E aí eu vi que ele passou a instrução e tal. E quando o Ailton passou pelo banco, eu tava na ponta do banco. Eu falei, e aí? O que ele falou? Pô, Marquinhos, ele falou que é pra eu jogar nas costas do lateral esquerdo. Para receber o passe do Panchorra, para receber o passe do Gustavo Nery na diagonal. Eu falei, beleza, pode ir dentro que tu vai ter a oportunidade de fazer o gol. E num lance desse, um jogo difícil, tal, final, complicado na Vila Belmiro, o Gustavo Nery realmente achou o passe nele, ele cruzou pro Rodrigão, o Rodrigão fez 1-0 e conquistamos o título, né? E aí ao final desse jogo, aí o Manuel veio para mim e falou assim, porra, tu não joga nada, mas tu tem uma boa visão de tática de jogo, hein? Tu tem uma boa visão. Ó, se tu não for jogador, acho que tu vai ser um bom treinador. E eu acho que ele acertou. Eu acho que as palavras dele, eu tomei posse ali e fiquei com aquilo na cabeça também. E a partir dali a gente acabou seguindo aí a carreira como treinador na sequência. E aí o senhor se mudou, né, para Curitiba, onde teve sua primeira oportunidade, né? Como treinador numa escolinha de futebol também. Como é que foi que começou isso aí? Foi. Na verdade, estava naquela situação com hoje minha esposa, né, com a minha namorada, e tinha que tomar uma decisão, um rumo, em que o contrato com o Paraná estava vencendo, né, e eu emprestado numa equipe chamada Apucarana, que ele vai e não vai, já segundo ano de profissional, e com dificuldades, e aí eu entendi que não era o meu caminho como jogador, né, realmente não era o meu caminho. E aí eu resolvi parar, eu falei, pô, e agora, o que eu vou fazer? Eu só, desde a minha infância, sempre trabalhei com futebol, então eu não sei fazer outra coisa. Eu não me preparei para isso. E minha esposa, ela teve muita sabedoria, né? Ela falou, por que você não monta uma escolinha de futebol aqui no condomínio onde eu moro? Não tem uma cancha aqui de areia, uma quadra, né, de areia, monta uma escolinha que não tem. E acho que foi o Espírito Santo, foi Deus conduzindo ali o caminho, e a partir dali eu montei uma escolinha de futebol. Começou ali nos primeiros meses com 3, 4 crianças, e depois de 8 meses nós já estávamos com 170 crianças. No começo era só para os moradores do condomínio, né? Eram 8 torres, 12 torres, e aí depois nós fomos pegando os alunos, as crianças dos condomínios ao lado, que era uma região de muitos condomínios, e aí a notícia acabou se espalhando, né? A questão da escolinha, e nós estávamos começando a ter resultados bacanas nos torneios em qual disputávamos, e aí foi crescendo, que chegou um determinado momento que não tinha mais espaço físico para tantas crianças, e aí eu tive que alugar uma quadra, né, e foi crescendo a escolinha, e aí chegou o convite do Atlético Paranaense, né, para que se pudesse colocar a bandeira do Atlético Paranaense na escolinha, e aí junto dela a gente começou a desenvolver um trabalho, né, nas categorias de base, junto às categorias de base do Atlético Paranaense, mas não eu como profissional do Atlético Paranaense. E aí foi curioso, porque nós sempre jogávamos contra as categorias de base sub-15 do Atlético, sub-13 do Atlético, olhando do Atlético. E aí pintou uma oportunidade no Atlético Paranaense, onde Vinícius Eutrópio, né, hoje treinador, era coordenador técnico na época das categorias de base do Atlético Paranaense. E nessa época eu já estava fazendo faculdade de educação física, éramos companheiros, e ele falou, Marquinhos, o Atlético vai criar um projeto internacional, e só que nós precisamos de uma pessoa, de um profissional que fale inglês fluente, para que toque esse projeto. Você fala inglês? Eu falei, claro, falo. Falava? Não, nada. Falei, claro, falo. Aí ele falou, pô, legal, Marquinhos, tal, é o perfil que a gente busca, tal, então eu vou falar com o responsável, pessoas, cara, Eriksen, o Antônio Carlos Gomes,
que são os responsáveis por esse projeto. E aí eu te falei, no outro dia ele veio e falou, Marquinhos, eles querem te conhecer, tu pode ir lá, né? Era uma sexta-feira, às 8 horas da manhã, eu falei, claro, vou. Era 6h30, eu tava na frente do CT do Caju. Tava lá, CT do Caju, tava eu lá. E aí chegaram os profissionais, chegaram a diretoria e tal, e eu lá esperando, aí mandaram eu entrar. No que eu entro na sala, assim como nós estamos aqui hoje, estavam esses dois profissionais, no que eu apontei na porta, eles já começaram a falar comigo em inglês, só inglês. Aí eu travei, cara, ainda. Simplesmente travei. Eu tinha o básico, né, que era o escolar, escola pública, e muitos anos sem ter a dinâmica da conversação, ou mesmo estudo, né, eu travei. E aí o professor Antônio Carlos Gomes começou a dar risada, né? E o professor Oscar Erickson, que era um profissional vindo dos Estados Unidos, já com uma filosofia de trabalho norte-americana, de organização, muito sério, ele ficou bravo e falou, poxa, menino, nós não estamos aqui de brincadeira, né? O Vinícius falou que você falava inglês fluente para que pudesse tocar esse projeto, é um projeto sério, Atlético Paranaense. E eu falei, olha, professor, me perdoe, né? Realmente o Vinícius não tem nada a ver com isso. Eu falei a ele que falava inglês, mas não falo, não sei. Porém, é uma oportunidade que eu tenho de vida e eu não posso perdê-la. Isso foi no ano que o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, não foi? Foi 2002? Não, o Atlético foi campeão em 2001. 2001. E esse foi em 2002 em que eu fui. E aí foi onde o professor Oscar Erickson tirou uma apostila, né, da gaveta e falou, ó, você leia isso aqui durante o final de semana e voltamos a conversar na segunda. E aí foi minha tarefa de casa, né? Eu estudei, me preparei naquela apostila com termos futebolísticos, né? Inglês, português, inglês. E na segunda-feira, quando eu cheguei, aí ele já falando inglês, eu já havia também me preparado um pouco melhor. E aí eu consegui desenvolver alguma conversação com ele. E eles apostaram para que eu tocasse esse projeto. E aí, graças a Deus, foi uma bênção na minha vida, porque eram 15 dias de uma equipe que vinha norte-americana. Desses 15 dias virou 30, porque veio outro grupo e eu já permaneci. Desses 30 viraram 60, então eu fiquei 2 meses no CT do Atlético com esse desenvolvimento. Aí, Deus foi uma benção, porque nesse grupo, no primeiro grupo americano, tinha um brasileiro. O brasileiro falava, né, inglês fluente, ele me ajudou muito, né, me ajudou demais, assim, com conversação, com palavras-chave, né, dentro do desporto, que foi importante. E depois de 2 meses, aí o projeto tomou forma no Atlético, e aí veio o fato curioso e engraçado. E aí o professor Antônio Carlos Gomes me chama na sala com o Oscar Erickson e fala assim, olha, Marquinhos, acabou o projeto dos americanos, só daqui 6 meses, mas você desenvolveu muito bem o projeto, só que está chegando outro grupo, mas nós não vamos poder contar com você, porque esse grupo que está vindo é um grupo de japonês. Aí eu falei, mas eu falo. E curiosamente eu falava mais japonês do que inglês, porque eu tinha uma situação quando eu estava no Sub-20 do Santos, no Sub-17 do Santos, que eu poderia ter ido para o Japão. E nesse fato vai, não vai, eu fiquei 3 meses estudando japonês. E realmente eu tinha... Entendi o básico também. Entendi o básico. Aí ele falou, você tá brincando. E aí eu sempre gostei da cultura japonesa, né, do método japonês. E aí eu comecei a falar em japonês com eles. Algumas palavras, algumas frases. E eles ficaram surpresos, né? E tinha o tradutor, um brasileiro, o Tadashi. Aí ele falou, pô, que o Marquinhos falou faz sentido e conseguiu construir frase. Aí os caras, eles se olharam e falaram, pô, então vamos ficar com o Marquinhos. E nisso eu fiquei mais 1 mês. E aí eu fiquei 90 dias. Né? Nesses 90 dias apareceu uma oportunidade na categoria Sub-15, que o treinador na época era o Hamilton Oliveira, que era da CBF, treinador da Sub-15 da CBF, foi para o Atlético Paranaense e depois assumiu o Sub-20 do Juventude. E aí apareceu essa oportunidade. E aí, onde o Petralha, né, acompanhando o trabalho, foi um pedido do Petralha para me colocar na categoria Sub-15. E aí começou todo um processo, uma história, né, nas categorias de base do Atlético, que foram, durante 6 anos, a minha casa, né, onde a gente conseguiu desenvolver um trabalho bonito, com muitas conquistas, muitos atletas revelados, né, não só para
o futebol brasileiro, o futebol do Atlético, o futebol brasileiro, internacional e também seleção brasileira. E o que foi que lhe fez trocar o Atlético pelo Coxa? O Furacão pelo Coxa? Foi Mário Celso Petralha também. Porque ele acabou saindo, né, numa situação política, ele acabou se desligando do Atlético. E as pessoas que assumiram... eu não concordava com a filosofia que estava sendo aplicada no clube. E eu recebi o convite do Mário André Mazzuco, executivo de futebol, que recentemente estava no Botafogo e hoje está no Atlético Paranaense. Na época ele estava na base do Curitiba e me convidou para que pudesse desenvolver o trabalho lá de base do Curitiba. E eu entendia que ali no Atlético eu não ia ter mais espaço, né? O professor Geninho, na oportunidade, até queria que eu subisse como auxiliar técnico da casa, mas eu cheguei num momento que eu não entendia que como auxiliar técnico talvez eu pudesse atrapalhar o trabalho dos treinadores, porque eu tinha uma visão um pouco diferente dos treinadores da época, né? Era uma visão um pouco mais macro, no método de trabalho, na filosofia de jogo, no modelo de jogo. Agradeci demais, sou muito grato ao Geninho, né, a todos os profissionais que passaram lá, e voltei, e fui para o Curitiba, mas para o Sub-20. Né? E no Sub-20 também do Curitiba, fiquei 4 anos, ganhamos tudo também no Curitiba, né? Conseguimos aí grandes feitos aí, históricos aí para ambas as equipes, Atlético Paranaense e Curitiba, que me proporcionou um convite para a seleção brasileira de base, né? Sub-15, né? Sub-15. O Mano assume o profissional com o Andrés como diretor de seleções, e aí o Mano traz o Ney Franco, e o Ney monta a equipe dele, tanto eu como o Emerson Ávila, né? O Emerson Ávila para Sub-17 e eu para Sub-15. E aí a gente consegue desenvolver um trabalho inicial na CBF, o qual não tinha até então, que era um catálogo, era um banco de dados de atletas do Brasil inteiro, dentro das categorias, da categoria Sub-14 a Sub-21. E a gente conseguiu coletar esses dados, montar um banco de dados e deixar organizado para a CBF. E nesse banco de dados, principalmente da equipe Sub-15, atletas que hoje são conhecidíssimos no futebol nacional, né, professor? Tipo Gabigol, né? Um dos maiores artilheiros da história do Flamengo. O Kennedy, né, atacante do Fluminense. Do Chelsea, também passou pelo Flamengo. Danilo Barbosa do Botafogo, Marcos Felipe, atual goleiro do Bahia. Como é que foi acompanhar o nascimento e crescimento desses atletas e hoje o senhor saber que teve papel fundamental para que esses atletas virassem, né, e hoje pudessem galgar aí seus espaços no futebol brasileiro e internacional? Carinda, é bom, cara. A gente que eu que vim das categorias de base e tive essa oportunidade, então eu digo que é uma escola. Tem situações que na faculdade, nos 4 anos de faculdade, depois fazendo trabalho de pós-graduação, trabalho de mestrado, mesmo com todo esse conteúdo, né, esse acervo de escolaridade, de conhecimento teórico, mas tem coisas que só a vida e só a vivência te dá, né? No caminho que tu percorre. E a participação nas categorias de base da seleção brasileira me trouxe muito conhecimento, principalmente a nível nacional, e trabalhar com esses atletas, como foi citado, né? Gabigol, Marcos Felipe, Kennedy, foi muito gratificante, porque o Danilo Barbosa, que eram atletas na época que tinham um sonho, né? Apresentavam qualidade, mas ainda eram interrogações. E você poder, de alguma forma, conduzi-los para o caminho correto, fazer parte desse processo, né? É importante, e toda vez que os encontro e quando os encontro, é sempre gratificante, porque eles sempre te tratam com muito respeito e muito carinho daquilo que nós passamos, que foram quase 2 anos, né? De convocações, de competições, de torneios com conquistas importantes, né? Copa América Sub-15, Sul-Americano Sub-16. Então foram situações que foram importantes, que marcaram uma geração e que eu fico muito feliz de ter feito parte do processo, mesmo que pequeno, na formação deles, e vê-los aí trilhando caminho de sucesso. E pela sua mão também, né, professor? Atletas foram lançados aí no futebol, nas equipes profissionais, Breno Lopes, Talisca, né, o Arthur, lateral do América, que hoje está no Bayer Leverkusen. Fala um pouco mais também dessa, como é que eu posso dizer, desse sentimento seu de ter também lançado, ter tido papel fundamental na aparição desses atletas.
É bacana porque você vê ali, muitos deles eu trabalhei na base, né? O Tadeu, que foi goleiro do Goiás, o Zé Rafael, médio do Palmeiras, né? O que eu trabalhei na base, depois lancei no profissional do Curitiba. É muito gratificante, porque você pega esses atletas aí com o seu sonho na sua origem e depois você vê-los realizados, né? E desenvolvendo, ajudando ao futebol das suas equipes, o futebol brasileiro. Alguns deles e muitos deles na sequência me ajudaram em outras oportunidades, sendo meus comandados, e isso é gratificante. Depois servir ao futebol brasileiro com seus talentos e desenvolvendo o seu melhor, e mais do que isso, né? Se tornando mais do que jogadores, mas grandes homens, né? Referências como pai de família, como empresários que já têm os seus negócios fora do futebol. Então é um orgulho grande em saber que a gente fez parte do processo não só futebolístico, mas humano dessas pessoas. E tem o Alexandro também, né? Lateral da Juventus. O Alex foi engraçado, cara, porque o Alex ele era meia, né? O Alex ele era meia de uma escolinha de Barretos, da escolinha do Paulinha. E aí nós íamos para uma competição na Sub-15 do Atlético Paranaense, uma Copa Nike, né, um torneio tradicional, e esse amistoso era como preparação para os meninos, e eu estava com muita dificuldade na lateral esquerda, e durante o primeiro tempo eu vi aquele jogador com muita força, com muita qualidade, mas sempre caindo para o lado esquerdo e buscando profundidade, lado esquerdo e atacando fundo. E aí eu perguntei para o treinador deles, para o professor deles, se o Alex era lateral esquerdo, e ele falou que não, que o Alex era meia. Aí terminou o primeiro tempo, eu chamei ele. Eu falei, dá liberdade para eu falar com o teu jogador, com o teu garoto aí de 15 anos e tal. Não, pode falar, Marquinhos. Aí eu chamei ele e falei, Alex, tudo bem? Ele falou, tudo bem, professor, tal. Falou, você joga de lateral esquerdo? Ele falou, nunca. Eu sou meio atacante, professor. Com 15 anos. Eu sou meio atacante. Falei, pô, legal, cara. Hoje você tá na escolinha do Paulinho buscando uma oportunidade. E aqui eu tô com uma dificuldade de lateral esquerdo. Você quer fazer o segundo tempo como lateral esquerdo? Ele falou, faço. Falei, ótimo. Que arrependimento. Quebrou a bola. Foi terrível. Horrível. Terminou o jogo, terminou o coletivo, o jogo treino. Ele chorou pra caramba, porque ele achou que não fosse ter oportunidade, tinha perdido a oportunidade e tal. E eu falei, não, fica tranquilo que tu nem vai voltar pra casa, tu já vai ficar aqui conosco alojado. Só que nós tínhamos essa competição Copa Nike. Dali 3 dias nós íamos viajar. E eu levei, né? Claro que conversamos com os pais estavam lá presentes, conversamos, deixaram o garoto lá e eu levei para a competição. Eram 3 jogos a primeira fase, perdemos 3 jogos, 1-0, 2-1 e 3-1. Todos os jogos com um erro dele, com falha dele. Né? Novamente vai o Alex chorar. Pô, vai mandar embora, não sei o que. E eu falei, não, fica tranquilo, cara, tu é um garoto de 15 anos, a gente vai te preparar para o teu futuro. Com 18, eu te garanto que você vai estar jogando no profissional do Atlético. E Deus é tão bom, cara, tão maravilhoso, que eu acho que ele tomou posse dessas palavras, se dedicou muito, né? Nós treinamos, ele tinha na época, na verdade, 14 anos, nem 15, tinha 14 anos. Ele treinou durante 2 anos comigo, 14 e 15. Aí depois eu vou pro Sub-17, puxo ele, aí ele trabalha comigo na Sub-17. E aí tem os fatos curiosos do futebol, né? Atletiba, no domingo, na quarta-feira, no jogo do Paranaense, o lateral esquerdo titular, que era o Fabiano, expulso. O lateral reserva, eu não lembro, não recordo quem era, o Stanley, se eu não me engano, um outro jogador que era do Sub-20, machucou, não tinha mais ninguém. O Ney Franco vai lá no campo e pergunta, Marquinhos, tem um lateral do Sub-20, mas eu não me agradou muito, cara, e me falaram do teu jogador. Eu falei, quem? Aí eu falei, um moreninho ali que joga, tal, até eu o vi treinando, tal, e gostei. Eu falei, o Alex? Ele falou, pô. Eu falei, pô, o Alex é meia, professor. Ele falou, pô, mas como meia? Eu falei, diz ele que é meia. Mas fazem 2 anos que ele tá jogando como lateral comigo aí. Mas e aí, o que tu me diz? Eu falei, professor, pode colocar, tá pronto. E ele falou, tá a liberdade de falar. Eu falei, pô, mas é óbvio, né, professor, pode falar. E o Ney foi, chamou o Alex. O Alex fez um treino na sexta-feira, concentrou, fez um rachão no sábado e foi pro clássico no domingo, com 17 anos. E arrebentou, o Atlético venceu o clássico, se não me engano foi 1-0 o passe dele, e uma coisa que marcou também, no dia seguinte ele chega com a camisa dele, né, do profissional, jogado pelo profissional, e me entrega, né. Pô, isso marca porque é difícil, né, ter esse reconhecimento, e não só no momento. Aí ele não voltou mais, ficou no profissional,
titular, campeão, dali ele vai para a seleção de base, né, sub-20, aí é vendido para o Santos, Sim. faz um grande, acho que 2 anos de sucesso no Santos, ele de um lado e Danilo do outro, e os dois são vendidos para a Juventus, né, onde ele está lá até hoje, e vai para o Porto, melhor, os dois vão para o Porto, né, e depois do Porto eles são vendidos para a Juventus. E aí, pô, gratificante que todas as vezes que ele ia a Curitiba, ele sempre nos procurava, seja no CT do Curitiba, seja depois no hotel de concentração, ia sempre mandando as camisas por onde ele passou, onde ele jogou. Então isso é gratificante, isso marca porque é muito, muito bom, né, você fazer parte da história de vida, né, e poder mudar a vida das pessoas. Acho que isso é que tem o valor, né? Não é aquilo só que tu conquista, aquilo que tu tem como ganho, mas principalmente você colaborar na mudança da vida das pessoas. A gratidão é um sentimento muito bonito, né, professor? Sem dúvida. Isso aí, quando a gente se depara com exemplos de gratidão, realmente alegra o coração. O senhor falou aí do poder da palavra, né? Quando o senhor disse que desejou coisas boas para o Alexandro e aí ele tomou posse. E a palavra tem poder, a sua palavra tem muito poder, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E após 9 anos trabalhando nas categorias de base, 16 títulos conquistados, aí o senhor vai lá na fogueira e assume o time principal do Curitiba. O time principal do Curitiba, um time pesado, inclusive, naquela época, né? Pesado. Vanderlei, Vitor Ferraz, Alex, Lincoln, David, Rafinha. Alex, ex-Palmeiras, Fenerbahçe, Flamengo, Cruzeiro. Everton Ribeiro. Que o Everton Ribeiro naquela época estava também ainda numa crescente no futebol, né? Norberto, ainda vindo aqui do América, né? Então, assim, foi realmente, eu tinha na época... Que época, 2012? Foi 2012, depois de um jogo pelo Brasileiro contra a Portuguesa, o Marcelo Oliveira acaba sendo demitido. E eu estou na seleção sub-17 já, nos preparando até para o Mundial sub-17, quando recebo a ligação do Felipe Ximenes, executivo, e do Wilson Ribeiro de Andrade. E nós estávamos na preparação, né? E aí converso comigo e eu falo, olha, depende da CBF, né? Se o Andrés liberar, eu com certeza gostaria de assumir e ter essa oportunidade. O Wilson conversa com o Andrés me chama, e o Andrés fala, e aí, garoto, o que tu quer para tua carreira, né? Ser treinador profissional ou ficar como treinador das categorias de base da seleção? Eu falei, presidente, eu sempre tratei ele como presidente, eu falei, presidente, eu quero aproveitar a oportunidade, mas não quero deixá-los na mão. Eu tenho um compromisso com vocês. E uma vez, se você decidir pela minha permanência, nós vamos tocar o projeto até o final. Ele falou, não, você não pode perder essa oportunidade, porque profissional nem sempre bate na tua porta com 32 anos uma Série A. Sim. Então você tem que ir. É um desafio difícil, Curitiba está na zona de rebaixamento, né? O postulante aí é o primeiro rebaixado, mas você não pode dizer não, você tem que ir. Inclusive, naquele ano, eu acho que o senhor se tornou o treinador mais jovem a comandar a equipe do Curitiba, né? A equipe profissional do Curitiba. Não só do Curitiba, mas eu creio que no futebol da Série A eu fui o treinador mais jovem que assumi, né? Acho que até recentemente. Acho que o Carpini agora foi o treinador mais jovem, né? Mas até então acho que eu fui o mais jovem na Série a desenvolver trabalho. E realmente um trabalho difícil, né? Quando eu chego, uma terra arrasada, como um todo, como uma instituição, não só o time. E a gente começa um trabalho de recuperação mental, emocional, uma reorganização tática, e aí Deus abençoa, né? A gente consegue aí trilhar uma sequência de vitórias, acaba salvando o Curitiba do rebaixamento, né? A minha estreia foi contra o Flamengo, né? O Flamengo de Dorival Júnior. A gente aplica um 3-0 no Couto Pereira, né? Assim, por mais que o torcedor e até mesmo os meios de comunicação conhecessem o Marquinhos Santos, mas era o Marquinhos Santos das categorias de base. Sim. Né? Não tinha essa experiência, nem eu não tinha tido até então essa experiência no profissional, e é um mundo totalmente diferente da base. Mas Deus abençoou, a gente conseguiu salvar o Curitiba aquele ano do rebaixamento para a Série B, teve a primeira na Série A. No ano seguinte conquistamos o título estadual, né? Campeão paranaense. Fui eleito o melhor treinador do Paranaense, então foi muito gratificante, um primeiro título no profissional, no Atletiba,
né? Então, acho que foram feitos, e o Curitiba, eu sou hoje o quarto treinador que mais comandou o clube na história, né, centenário do Curitiba. Isso é um marco, né? Com certeza. De tão jovem aí, eu fiquei 1 ano e 9 meses no comando à frente do Curitiba, e depois retornei, tive uma segunda passagem também com sucesso, salvando o Curitiba pela uma segunda vez do rebaixamento. Então são histórias que marcam, cara. Então eu fico muito feliz aí ter deixado o legado, né, pelos clubes do qual passei, muitos deles com sucesso. Claro que houveram insucessos, que faz parte da caminhada e que formam um profissional, né? Sim. Quando se tratam de treinadores jovens, né, existe um terror na cabeça do dirigente. Principalmente quando se tem atletas que acabam, dentro do elenco, que acabam sendo mais experientes em idade que o próprio treinador. Aí o dirigente vai e pensa, né, bate aquele aperreio, aquele terror. Aí, meu Deus, eu vou trazer um treinador mais jovem do que o meu camisa 10. Meu camisa 10 vai engolir o treinador, né? Mas sendo que ele se esquece que para quem também tá chegando, você de repente chega num elenco, vê caras assim mais velhos na idade que você, epa, como é que eu vou lidar com isso aqui? E aí como é que ficou na cabeça do Marquinhos Santos chegando num Coritiba, tendo um ídolo, camisa 10 como o Alex ali, né? Um cara que não tinha mais que provar nada para ninguém dentro do campo. E como administrar isso aí? O senhor principalmente que deixou tudo muito bem claro, inclusive quando chegou ao América, que gosta de trabalhar com atletas jovens, gosta de trabalhar com categorias de base. O senhor vem da categoria de base, como vem trazendo até agora. E aí como é que fica para administrar isso aí? Porque tem que ter muito jogo de cintura. Canindé, não é fácil não, cara. Confesso que quando assumo o Curitiba, com 32, 33, tinha o Lincoln, que era mais velho, o Alex, o David. Lincoln meia, né? O Lincoln meia, do Schalke 04. Palmeiras. E tinha o Pereira, zagueiro. Zagueiro, né? jogou então, no assim, Santos. Jogou no Santos. Então eram os líderes do vestiário. Claro que quando eu chego, cria aquela desconfiança, né? Mas eu tinha jogado nas bases do Curitiba também. Tinha passado pela base do Curitiba e jogado contra, muitas vezes ali, contra Alex, contra Tcheco. Foi mesmo? Tinha participado, tinha jogado contra. E aí teve um fato engraçado, que o Alex, quando me veio, falou, pô, tu não jogava nada, agora vamos ver se na beira do campo tu entende. E aí eu falei, se me contrataram é porque eu entendo, né? Chegou na pressão já. Já na pressão. Só que o Alex é um gênio, cara. O Alex é diferente no trato, diferente na inteligência tática de jogo, na sua qualidade técnica e na sua leitura de ambiente, né? Ele, retornando ao Curitiba para encerrar a carreira, nunca havia conquistado um título com o Curitiba e assumo o Curitiba numa situação delicada de queda. E ele fala para mim, pô, Marquinhos, nós não podemos cair, cara, senão vou manchar o meu encerramento de carreira, né, no Curitiba. Eu falei, trato até hoje ele, né, dessa maneira como um mito, porque é o que ele realmente é. Não só o que ele fez pelo Curitiba, mas o que ele fez principalmente no Fenerbahçe, né, na Turquia, onde tem uma estátua. E eu digo que todo profissional que tem uma estátua como homenagem tem que ser tratado como mito. E eu trato assim, né, com carinho, com respeito, e hoje somos amigos. Mas foi assim, uma relação de confiança inicial, mas que não é fácil lidar com um ídolo desse tamanho, com um cara desse tamanho num vestiário. Com o peso que ele tem dentro do elenco, né? No elenco, na história do Curitiba, né? Ele foi lançado pelo Curitiba, né? O Alex. Foi lançado pelo Curitiba. E aí teve um determinado momento, um jogo específico, que foi um divisor de águas. Que foi Curitiba e Atlético Mineiro. Aquele time multicampeão com o Cuca. Né? Campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. E aí nós treinamos durante a semana uma jogada previamente marcada, em que ele e o David, e eu não lembro se era o Norberto ou o Vitor Ferraz, tinha uma jogada pelo lado direito do campo, onde o Atlético Mineiro tinha dificuldade. O David, qual era a posição dele? O David era o atacante. Sim, o centroavante. No Flamengo, Cruzeiro. Que perdeu aquele gol antológico no clássico contra o Vasco. Mas um cara sensacional e um dos atacantes de maior poder técnico de finalização, o qual eu trabalhei e conheci. É inacreditável e um dos que mais eu vi treinar. Não só ele, como o Link e Alex. Foram profissionais que alto nível.
E nesse jogo especificamente, nós treinamos durante a semana e não estava desenvolvendo, eles não estavam executando o que era treinado no primeiro tempo. E nós tomamos o gol, sofremos o gol e descemos para o vestiário 1-0, contra o Pereira lotado. E realmente, no vestiário na beira do campo, tu viu isso, né, Canindé? Eu não sou esse Marquinhos Santos passivo, tranquilo, comunicador, não, fala mansa, não. Ali eu me transformo, ali eu sou competitivo ao extremo, ali eu realmente eu fico cego. E quando descemos para o vestiário do Couto Pereira, eu cobrei a minha equipe porque não estava fazendo o que nós treinávamos, ou treinamos. Cara, e o Alex com uma toalha na cabeça, né, revoltado com o resultado, ele tira a toalha da cabeça e pai, me responde, na lata. Aí para o vestiário simplesmente fica mudo. Pô, eu falei, agora é o teste de fogo. Eu falei, Alex, David e Rafinha, se vocês fizerem e der certo, ótimo, façam. E aí é mérito de vocês. Se não fizerem, eu vou dar 30 minutos, 35. Se não fizerem, eu vou tirar do time. Ok? E o Alex, com o tamanho dele, falou, tá, vou fazer. Agora, se eu não fizer, eu quero ver se você me tirar do Couto Pereira. Falei, se você não fizer, eu vou tirar. Pô, o sangue ferveu, fiquei cego, esqueci que era o Alex. Simplesmente esqueci que era o Alex. E fomos pro segundo tempo. Desenvolvimento de jogo, não acontecia. 1-0 Atlético Mineiro, 1-0 Atlético Mineiro. Deu 35, eu falei, pô, vou deixar mais 3 minutos. Vou dar uma estendida. 38 minutos, eu chamei o Lincoln. Falei, Lincoln, tu treinou a jogada, eu vou te colocar no jogo, faça, você viu, tá vendo, eu te chamei, você viu que dá pra fazer a jogada, onde a gente pode tentar conquistar um empate aí. Ele falou, não, Marquinhos, beleza. Quem que saiu, Everton Ribeiro? Eu falei, não. Ele falou, Rafinha? Eu falei, não. Aí ele falou, tira o quem? O Júnior Urso? Eu falei, não. Ele falou, quem que saiu? Eu falei, o Alex. Ele falou, quem? Eu falei, o Alex. Ele falou, tu tem certeza? Eu falei, tenho, pô. Pode ir. Pá, Canindé. Ali eu me transformei em treinador. A hora que vai para a beira do campo, que levanta a placa 10, tinha acho que 37 mil pessoas, 38 mil pessoas no Couto Pereira. Foi a primeira vez que eu fui chamado de burro. Pelo estádio inteiro. Pô, tu tira o ídolo. Maior contratação da história do Curitiba. Num jogo importante. Tu tira o ídolo. Nem ele acreditava. Ah, ele veio naquela passada, naquela caminhada do meio campo, ó, a linha da lateral. Eu falei, pô, ou eu empato o jogo agora, eu tô fora. E com a cara de poucos amigos. Total, eu nem olhei pra ele. Nesse momento eu nem olhei pra ele, porque eu sabia que se eu falasse algo, poderia haver um momento de... Cabeça quente? Cabeça quente. E ele desceu e foi pro banco de reserva aqui. E Deus é bom, Deus é maravilhoso. Na primeira bola que se tem, eu aciono o David e falo, David, o próximo é você. E aí eles começam a fazer a movimentação pelo lado direito. E se eu não me engano é o Norberto. E aí nós temos uma movimentação, uma jogada que já utilizei aqui no América, inclusive, e deu resultado. Por isso adiantei o Norberto, porque sabia que ele faria, que ele já conhecia. E nós fizemos a jogada, e no primeiro lance que conseguimos executar muito bem a jogada, o Lincoln empata a partida. 41 minutos. 40 minutos, mais ou menos, 41. Contra o todo-poderoso atleta. Aí o Couto Pereira veio abaixo. E aí o Alex sai do banco, abraça, comemora, mas não me olha. Vai no Lincoln, vai, não me olha, e desce de novo. Beleza. E aí o David, aí já começa a se perder, já começa a cansar, e eu chamo o Arthur Kaique. Recentemente estava no esporte, acho que acertou agora com o Criciúma, né? Eu chamo o Arthur e falo, Arthur, tu vai entrar no lugar do David. Já dei logo o nome de quem ia entrar para não ter aquele problema que deu com o Lincoln. Falei, tu vai entrar no lugar do David e vai fazer a movimentação treinada. Ele falou, tá bem, professor, beleza. Entrou aos 43, aos 47, 2-1 para nós. 2-1. Viramos o jogo. Aos 48, acho que até, não lembro quem que era o árbitro, termina o jogo, vitória nossa, importante, precisávamos vencer naquele momento. Tô saindo, todo mundo comemorando, jogador com torcida, diretoria, eu tô saindo, indo em direção ao vestiário, ao túnel. Eu sinto uma mão bater no meu ombro assim e falar, Marquinhos, tu não jogou nada, mas como treinador tu é bom. E quem foi? O mito. Eu olho pro lado, não podia perder a oportunidade. Eu falei, não. Não sou bom treinador, mas vou procurar me tornar um. Mas preciso de você. Falei pra ele assim.
Preciso de você. Ah, ganhou o cara. Pô, aí, e ali eu ganhei o mito. Ali eu ganhei o Alex, jogador que depois se transformou como um amigo, um parceiro, né? Quase trabalhamos juntos. Recentemente, quando ele teve uma oportunidade no Cruzeiro, ele me liga, né, perguntando se eu tinha interesse de segui-lo como auxiliar técnico dele, porque ele não tinha tido até então, ele comandava base, né? Não tinha tido experiência no profissional. Agora, depois de ele ter assumido a base do São Paulo? Isso. E aí eu falo a ele que nunca havia trabalhado como auxiliar, mas pela amizade, pelo respeito, né, pelo carinho, iria eu e o PC, não o PC Guzmão, o PC treinador de futsal. Eu falei que eu iria com ele nesse primeiro momento para ajudá-lo, né, a desenvolver como treinador e ajudá-lo nesse processo. Infelizmente as coisas não aconteceram por outras razões. Até o executivo na época era o próprio Mazuco, do Cruzeiro, que queria levar, acho que se não me engano estava na Série B, Campeonato Brasileiro. Não aconteceu. Mas a amizade ficou, né? Até hoje nós nos falamos aí com frequência. Bacana. Né? E é uma amizade que perdurou, não só ele, como o Lincoln, como o David. Então a gente criou esse laço aí, criou essa amizade aí, mas ali foi um sufoco, cara. Ali eu fui batizado como treinador profissional pela torcida, me chamando de burro, porque falam de que treinador, para virar treinador, tem que ter isso no seu currículo, e hoje eu vejo que é verdade. Depois de 12 anos nessa estrada profissional, precisava passar por isso, mas principalmente pela tomar decisão, né, da convicção daquilo que estava sendo feito e na certeza de que você tem que seguir naquilo que tu trabalhou, tu treinou e tu tem como pensamento. Já deixou ali a carcaça mais grossa, né? A carcaça mais resistente. Já, muito. Agora, antes de continuar, só uma perguntinha pro torcedor que daqui a pouco vai acompanhar a estreia do América na Série D do Campeonato Brasileiro. Vai ter essa jogada ensaiada contra o Maracanã? Contra o Maracanã não, mas eu acho que pela questão do campo, que não apresenta condições dessa situação, mas contra o Corinthians vai ter. Vou observar. Seguindo aqui, professor, o senhor vem para o América num momento de reestruturação, né? O América se tornou SAF e aí vem passando por um momento realmente de investimentos, de reconstrução ali do departamento de futebol do clube. Mas o senhor já passou por esse processo antes, no Fortaleza, quando tirou o Fortaleza da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Uma oportunidade, né? No Fortaleza, na época, só tinha trabalhado em Série A, sequer Série B. E em uma situação pessoal, eu tive que ficar 10 meses afastado do mercado. E aí veio o Fortaleza, né? Um convite através do Jorge, através do Léo Franco, irmão do Ney Franco, que hoje é executivo do Náutico, para desenvolver o trabalho lá. E posteriormente o Marcelo Paz chegaria como diretor estatutário do Fortaleza. Marcelo Passos, ex-Santos. Marcelo Paz, hoje tá. Presidente, né? Sim. Hoje presidente. CEO agora, né? CEO da SAF. E foi, cara, foi muito gratificante, porque assim como o América, o Fortaleza era muito semelhante o projeto. Muito semelhante. E a gente começou a desenvolver esse trabalho também de reconstrução, de reconquistar o torcedor, o orgulho do torcedor primeiro, né? Precisava ganhar um título estadual. A gente foi campeão estadual lá também, assim como havia sido campeão paranaense com o Curitiba, campeão baiano com o Bahia, né? Conquistamos o título cearense com o Fortaleza e foi muito bacana, porque não tinham também grandes estrelas na equipe. A gente desenvolveu, era uma equipe uma meta de alguns jogadores experientes, esquecidos pelo mercado, e muito jovens também. E a gente acabou desenvolvendo esse trabalho, e foi um trabalho bonito em que deu start para que o Fortaleza seja o que é hoje, né? Então a gente deixou muito bem embasado o projeto com o Marcelo Paz. Depois da minha saída chega o Rogério Ceni. Rogério Ceni, com a sua experiência, com a sua vivência, né? Ajuda demais o Fortaleza também nesse processo de B para A. E depois chega o Vojvoda, né? Que com a experiência internacional também transforma todo esse projeto e faz esse projeto. E capitaneado pelo Marcelo Paz, né? Mas carregado pelo seu torcedor, pelo torcedor do Fortaleza. E aqui eu vejo o mesmo cenário, muito semelhante, né? Uma reconstrução de instituição, de orgulho, ferido, muitos anos na Série D, aí você sobe, tem uma queda, jogadores acabaram não produzindo aquilo que se esperava, um processo de SAF novo para o mercado brasileiro, né? Torcedor ferido, magoado, chateado, mas um gigante adormecido. E quando eu recebo a ligação do Martin,
né? E ele me apresenta o projeto, me encanta quando eu chego e vejo a estrutura, né? Eu não vi o agora, eu projetei o América para dali 3 anos, 4 anos, e eu consegui enxergar o que pode ser o América, e me encantou o projeto, né? Me encantou o projeto e eu resolvi, a vida é feita de desafios, né? Assim como foi no Fortaleza ou no próprio Juventude, é uma reconstrução também. Tiramos a Série C, colocamos na Série B e posteriormente na Série A. Depois desenvolvemos trabalho lá na Série A. São desafios que te moldam, né? E o que eu falei, eu gosto de deixar legado dentro do clube e construir uma história. Voltei a trabalhar no Fortaleza, voltei a trabalhar no Juventude, né? E espero aqui, né, fazer um trabalho bonito, construir junto da direção, junto da SAF, junto do torcedor, da comissão, mas principalmente dos jogadores, uma história bonita de conquistas, de acessos, para que quem sabe um dia possa retornar a trabalhar no América, na Série A, assim como aconteceu no Fortaleza, assim como aconteceu no Juventude. Que no outro América, né, no América Mineiro, o senhor também marcou história, né, trabalhando lá no Coelho Mineiro. O América tinha o histórico, né, de ter acesso e cair no mesmo ano do acesso, né? Teve o acesso e caía sempre para retornar para a Série B. E quando eu assumo o América Mineiro, o América tinha a incumbência, o objetivo pelo seu presidente, o Salum, de permanecer na Série A. E quando eu assumo o clube, estava em 14º. E eu falo para ele que nós íamos brigar por Libertadores. Ele riu. Palavra tem poder. Ele riu, né? Ele riu na reunião no hotel, qual ele foi me buscar no aeroporto, me deixou no hotel. Ele riu. Ele falou: Marquinhos, isso é impossível. Eu só estou pedindo para a gente, pelo amor de Deus, permanecer na Série A, para melhorar a receita, para que o torcedor se orgulhe, para que a gente possa planejar, porque o América nunca ficou na Série A, nunca deu continuidade. Todos os anos que nós subimos, nós caímos. No ano seguinte, retornamos para a Série B. Eu falei: Salum, não só vamos ficar, como vamos brigar por Libertadores, né? E fomos ali desenvolvendo trabalho, né? Pegamos um trabalho muito bom, mas melhoramos esse trabalho com grandes profissionais ali no América Mineiro também, e uma equipe muito qualificada. E Ademir, o Juninho, o Ale, Zarate, Cavicchioli, Ricardo Silva, muitos atletas que buscavam seu espaço também no cenário nacional. A gente conseguiu terminar na 8ª colocação, não só deixamos o América na Série A, terminamos na 8ª colocação, que é a sua maior e melhor colocação na história da Série A. Classificamos para a pré-Libertadores, e a pré-Libertadores aí foi a batalha que foi contra o Guarani do Paraguai, que perdemos o primeiro jogo por 1-0 em Minas, no Independência. Fomos para o jogo lá no Paraguai. O primeiro tempo termina 2-0 para o Guarani, né? No intervalo, 2-0 para o Guarani. E eu chego no vestiário, os atletas derrubados. E eu falo para eles, né? E nós treinamos durante a semana também uma situação. Eu falei para eles: moçada, falta 45. Se Deus nos colocou aqui é porque Ele tem um propósito. Quem não confia pede para sair. Agora, quem acredita e quer, vamos voltar para o segundo tempo e vamos virar esse jogo. E Deus é tão bom que conquistamos, né? Viramos para 3-2, né? E aí na decisão de pênaltis, o Everaldo, quem bate o último pênalti, e nos coloca na segunda fase no Barcelona e Guayaquil, que havia terminado em 3º lugar na Libertadores do ano anterior, né? Lá, primeiro jogo 0-0 e no jogo lá 0-0, e aí já não tinha o Cavicchioli, que passou por um problema cirúrgico de coração, né? Uma cirurgia de coração, e aí nós trouxemos o Jailson, ex-Palmeiras, goleiro, e o Jailson foi uma bênção, que nos ajudou demais, não só dentro, mas como fora das 4 linhas, a nível de vestiário, a nível de agregar conhecimento vitorioso, a sua história por si só, e levamos o América pela primeira vez a Libertadores, a disputar a Libertadores, né? E é um fato que ficou marcado também na história do clube. Que bacana, viu, professor? E outra história bacana também é no Ceará, né? Que o senhor levou o Ceará à Copa Sul-Americana. Na verdade, eu assumo o Ceará já no decorrer do Campeonato Brasileiro e já na Sul-Americana, né? Tinha feito a melhor campanha na história do Ceará na Sul-Americana, e assumo só no lugar do Dorival Júnior. Só no lugar do Dorival Júnior, fazendo um grande trabalho, uma grande campanha. E a gente continua o trabalho dele. Conquistamos uma vitória contra
Não lembro contra quem que foi contra. Foi fora, faziam 9 anos que um time brasileiro não vencia na altitude, acho que foi na Bolívia. La Paz? Foi em La Paz, foi contra Bolívar? o The Strong. The Strong. The Strong. Strongest, né? 9 anos que nenhuma equipe brasileira vencia lá, nós vencemos 2-1 também de virada. Se Brasil e Argentina perderam lá, meu amigo, imagina. Vencemos 2-1, né? Jogou o terceiro goleiro. Né, o primeiro, o João, estava machucado, o Richard estava suspenso e jogou o terceiro goleiro. Richard que está até agora, né? Richard que está até agora, foi Ceará. decisivo no campeonato cearense, né, nas penalidades. E acabamos caindo nas quartas de finais, perdemos o primeiro jogo para o São Paulo lá no Morumbi, ganhamos o segundo jogo 2-1 no Castelão e perdemos nas penalidades. Mas são coisas do futebol, né, professor? São coisas do futebol. Aí depois Paysandu, Vila Nova e agora América de Natal. O senhor já falou o que lhe trouxe ao América, né? Hoje o senhor já tem seu nome marcado na história do clube, pelo que já conquistou nesse quadrimestre, porque quer queira, quer não, quebrou-se um tabu, né? E o tabu ele foi quebrado depois de muito trabalho. Trabalho este que eu disse e repito, disse nas nossas transmissões aqui na Marcos Lopes TV e 95 Mais FM, e vou repetir, vocês fizeram um trabalho grandioso diante de tantas dificuldades que é jogar um campeonato, dificuldades estas que aparecem durante a disputa de um campeonato estadual. E aí, falando um pouco mais de América, quais as principais dificuldades, professor, que o senhor encontrou nesses primeiros meses defendendo essa camisa tão grandiosa e esse escudo tão pesado? É um gigante adormecido, né? Gigante que eu adormecido. falei na primeira coletiva, na apresentação. Gigante adormecido, que aos poucos a gente está acordando. Agradeço, Canindé, pelas palavras, pelo reconhecimento, mas é muito pouco para falar que, né, deixou um nome na história. Eu acho que falta ainda muito, e quem sou eu para chegar perto falar de um Moura, falar de um Souza, né, de um Jailton, de tantos e tantos craques que passaram e marcaram a história. Fico agradecido, né? O Moura até hoje, e foi fundamental a participação do Moura, né? Pouca gente sabe, mas o quanto ele ajuda, o quanto ele faz, o quanto ele colabora, e muitas decisões tomadas ali, ele com a resiliência dele, com a sabedoria e com a experiência de América, né? Vivida, do Príncipe. Príncipe Negro. Então, assim, inoxidável Carlos Moura Dourado. E o Moura hoje, cara, eu tenho orgulho, como você colocou, e te coloco na minha rede de amizade, né, de amigos, e o Moura da mesma forma. Então, sou muito grato em ter... Já o conhecia, né, em outras oportunidades, tivemos a oportunidade de falarmos, de trocarmos ideias sobre futebol, mas nunca de trabalharmos juntos. Sim. Então, eu sou muito agradecido a Deus por ter essa oportunidade. Também de ter conhecido o Souza, que foi um ídolo do meu pai quando passou pelo Corinthians. Né, meu pai... Década de 90, né? Então assim, eu fico muito, muito agradecido, cara. São profissionais, pessoas que eu fiquei feliz de ter realizado. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu recentemente, e é uma homenagem póstuma, até a questão e eu falei isso pro Souza também quando conheci, né? Que era um orgulho muito grande em poder conhecê-lo e fazer parte da história que ele também construiu, né? Então, mas quando eu chego, Canindé, a maior dificuldade que eu vi, e sabia disso, era a questão da mentalidade, né? A questão desse orgulho ferido do torcedor, a questão de todos os profissionais que ali estavam, seja jogadores, staff, diretoria, o próprio torcedor, com muita desconfiança e muita tristeza, né? Pelo que ocorreu do decesso. E praticamente sem um rumo, sem saber para onde seguir. E aí o Martin foi fundamental, o próprio Pedro, o Vitinho, onde nós desenhamos uma estrutura de trabalho e ali nós começamos a desenvolver o projeto e o planejamento e contratações, né? O Mariel naquela oportunidade foi crucial também, porque apesar de ser SAF, tinha uma limitação e tem uma limitação financeira a nível de orçamento, de planejamento orçamentário, e nós temos que respeitar, e respeitamos. E fomos muito assertivos em montar um elenco, não só de bons jogadores, mas eu digo sempre isso, principalmente de bons homens, de bom caráter e trabalhadores. O sucesso não chega só com os grandes e melhores jogadores. O sucesso chega com os grandes homens, acima de tudo. Então, nós tivemos muita felicidade na montagem de elenco, porque a contratação não se deu só pela qualidade técnica. Nós fomos a fundo
procurar conhecer a história do jogador, mas da pessoa, né? Por onde passou, o que fez, o que deixou de fazer, o que conquistou, o que não conquistou, mas também o que agregou. Muitos desses jamais tinham conquistado o título, mas tinham passagens vitoriosas, de ter agregado e deixado algo por onde passou. E a gente conseguiu montar esse elenco, cara. Esse elenco ele é diferenciado. A gente sabe que não está pronto, que não temos o melhor elenco, mas temos um elenco de homens, de trabalhadores, comprometidos com a causa. E qual que é a causa? É a América. É acordar esse gigante. Todo dia eu falo isso para eles. É deixarmos o nosso melhor e entregar tudo naquele momento. De 2 horas, 3 horas de treinamento, em 2 períodos, né, no descanso, na concentração, na palestra, né, na análise do adversário, prestar atenção, e no jogo. Né, porque o jogo, a vitória, ela não são os 90 minutos, ela é construída. Né, os 90 minutos ela é a finalização de um processo. Se ele é mal feito, o resultado não vem. Se ele é bem feito, a chance do resultado vir ele é maior. Então, mesmo fazendo tudo certo, às vezes tu não consegue o resultado, mas tu sabe que tu está no caminho. E os jogos foram me demonstrando isso. Mesmo ali no começo, com a dificuldade, com vitórias magras, não apresentando bom futebol, mas eu sempre fui claro e transparente e muito sincero. Ali nos primeiros 3, 4, 5 jogos nós não íamos ter uma apresentação adequada e um jogo bonito, mas nós tínhamos que fazer um jogo competitivo e de vitória. E entregamos isso, para que depois eu sabia que no momento certo nós íamos entregar aquilo que o torcedor esperava. Uma coisa que o Marcos Ítalo trouxe aqui na nossa edição anterior, né, do podcast Orgulho do RN, foi a respeito da sua palavra sempre positiva, que o senhor não tem nem dentro de campo, nem dentro do vestiário, nem fora do CT, nem fora do estádio, nenhum tipo de posicionamento negativo sobre nenhuma situação, em cima de nenhuma circunstância. E é sempre esse. E isso você está trazendo, né, desde o começo aí, do destrinchar da sua história. E é isso mesmo, né, professor? É sempre pensar no positivo, porque pensamentos positivos, palavras positivas, vão sempre trazer resultados positivos. É isso aí, Canindé. A vida ela já não é fácil, né? A vida ela é difícil de passar. Sim. Por essa trajetória, por esse caminho. Se tu não tem um propósito, se não tem Deus na tua vida, acaba se perdendo e não construindo nada, né? Então eu vejo com muita positividade, mesmo diante das dificuldades, sempre foram assim na minha vida desde criança, né? E eu sempre tive essa visão de sempre poder colaborar com algo, deixar algo, mas também produzir algo, né? Então, e você não consegue produzir se você não tiver concentração, se não tiver equilíbrio, se não tiver positivo naquilo que você quer. Não adianta eu estar aqui por estar. Se for para eu estar aqui por estar e não estar satisfeito com aquilo que me pagam, com aquilo que me foi ofertado, com aquilo que me traz tranquilidade, paz, não tenho por que eu estar aqui. Né? Então, se Deus aqui me colocou, é porque algo tem. Então eu tenho que fazer o meu melhor. E para isso eu tenho que estar com a cabeça boa, tranquila, sereno e sempre trazer essa positividade para o grupo. Momentos delicados, momentos difíceis. Você sabe como é que funciona, você acompanhou o nosso começo e sabe disso. Né? De vestiário, de treinamento, de deslocamento, muita discussão, no bom sentido, né? Do planejamento. Eu sou um cara que vivo o clube. Né? Eu moro dentro do literalmente. CT. Literalmente. Né? Eu moro dentro do CT praticamente. Sou o primeiro a chegar, o último a sair. Nos mínimos detalhes eu sou muito chato, eu falo, eu sou chato com tudo e com todos, né? Mas no bom sentido para que todos cresçam, porque é uma oportunidade que nós temos única e o América é muito grande. O que eu falei para os atletas, falei para muitos da comissão, talvez não tenham a percepção da oportunidade que você tem em mãos, de acordar esse gigante América e o torcedor vir junto. Né? Recebi muita pancada no começo, né? E é normal e natural. Muita desconfiança do torcedor, aqueles jogos no começo ali na Arena América, depois na Arena das Unas. Eu lembro, derrota pro Itabaiana, empates e com 13, né? Com 13 e sendo xingado, saindo esculachado, né? Mas sempre acreditando, sempre confiando e trabalhando, confiando em Deus, né? Tendo a fé como primeiro caminho, confiando na família, acreditando no trabalho, mas principalmente na convicção do meu grupo de atletas e de staff e na diretoria, mas principalmente no torcedor. Eu enxergava e sempre enxergo no torcedor aquilo que eu espero ver
né, da minha equipe, da minha comissão, ser representado. Então é o que eu passo para os atletas. Vamos fazer o nosso melhor e entregar tudo para que o torcedor se sinta representado no momento do jogo. Eu acho, professor, que o primeiro passo, importante passo que o senhor deu foi entender que o América está na Série D, não é um clube de Série D de Campeonato Brasileiro, um clube centenário de grandes conquistas. Acredito que tem as maiores conquistas até hoje do futebol potiguar, né? E dentro disso, claro, quem vem para o América se destaca, chama atenção. E com certeza o trabalho que o senhor desenvolveu, não só pelos resultados conquistados, mas por tudo aquilo construído, mais uma vez fez com que os holofotes, no Marquinhos Santos. E o Marquinhos Santos continua no América até o final da temporada? Porque eu tenho certeza que tem muito clube atrás aí. Canindé, eu tenho um propósito, né, cara? E eu pretendo sim, dar continuidade na confiança que me foi ofertada através do Martin e do Pedro, né? E hoje ampliou isso, essa confiança, né? Através do torcedor, através da comissão, através dos jogadores. E eu pretendo sim terminar um ciclo, construir uma história bonita. Aí sim, deixar um legado, né? E quem sabe colocar o nome na história do clube. A gente sabe que no futebol não é fácil, né? Os 3 meses equivale a 3 anos, 6 meses a 6 anos. É muito tempo, né? É difícil, porque não vou ser hipócrita. Claro que eu quero concluir um trabalho, mas a gente sabe que pode chegar a determinada situação, determinado momento e tem momentos que não tem como você falar não, né? Por mais que você às vezes não queira, mas na minha função, na profissão, não tem como você falar não. Mas a minha convicção, a minha cabeça, o meu foco, o meu pensamento, não só meu, mas da minha família, das minhas filhas, elas torcem pelo Mecão, elas gostaram do Mecão, então é bacana, né? Quero trazê-las aqui num grande jogo, para que faça parte, para que elas vivenciem, porque assim, são meus talismãs. Foi assim por onde eu passei nos jogos determinantes, de acesso, de grandes conquistas, minha família sempre esteve presente. Foi assim no Castelão, no Fortaleza, foi assim na Fonte Nova pelo Bahia, foi assim no Couto Pereira, foi assim no Alfredo Jaconi com o Juventude. Não tenho dúvida que será assim na Arena das Dunas, a hora que eu trouxer minha família num momento determinante aí, que vai ser que eu acredito muito, né, nesse jogo do acesso, nesse jogo para conquistar. Eu digo assim, o acesso é obrigação, nós temos que mirar o título da Série D, é difícil, muito, mas a América não pode ser diferente, não pode pensar diferente. Se mira o acesso, ele pode não chegar, nós temos que mirar o título. Para chegar no título, você passa automaticamente pelo acesso. Então nós estamos mirando, objetivando o título da Série D. E ter a família próxima, perto, e ter essa vivência, isso contagia. Dinheiro não é tudo na vida, né? Aquilo Sim. que tu constrói, que tu deixa como legado, para mim é importante. Fiz isso em alguns clubes, tomei algumas decisões precipitadas, né? Não pelo coração, mas não pela razão, mas pela emoção, pelo momento ali financeiro, e não fui feliz. E hoje o que eu busco é isso, paz, ser felicidade feliz. E ser feliz. Né? E hoje eu sou feliz na América. Né? Eu digo a todos, quando muitos companheiros e amigos que estão comandando clubes na Série A, né, me ligam, parabenizam, mas falam, pô, você vai ficar aí para a Série D? Eu falo, eu não estou na Série D. Eu sou treinador do América. E isso é um orgulho. Então, estar aqui, para mim, é um orgulho e uma felicidade. E pretendo dar continuidade ao trabalho. Chega até... Pô, vai dizer que eu sou meio manteiga derretida, mas até emociona eu ouvir certas coisas, porque assim, realmente o América é um clube contagiante. O América, quem vem para cá, que entende o clube, entende a sua torcida, não tem como não se apaixonar. Então, nos últimos anos, aí eu vim acompanhando de perto e vendo muita gente chegar aqui e se tornar americano, se tornar alvirrubro por ver, por sentir o quanto que é pulsante torcer por esse clube. E o senhor já chegou nesse nível, nesse patamar, e é muito bom saber, porque, claro, antes de qualquer decisão, o senhor vai pensar 10 vezes. E eu espero que o senhor passe anos aí e que possa ter cada vez mais papéis fundamentais nessa reconstrução do América Futebol Clube, que tem que estar, no mínimo, ali numa Série B de Campeonato Brasileiro. No mínimo. E com certeza, eu repito, desculpe até rebater um pouco o que o senhor disse, mas eu repito, o senhor tem sim já seu nome na história, porque o senhor tirou o clube de um tabu de 42 anos aí, que para muita gente pode ser uma coisa simples,
mas tem muito clube grande, eu digo assim, dos outros centros, porque o América é um clube grande. Então, clube dos outros centros que comemoram tais feitos. Então, por que não a América não comemorar esse feito? Tem que comemorar. E a sua história vai continuar sendo escrita, professor. O livro tem muitas páginas. E uma dessas páginas vai ser a Série D do Campeonato Brasileiro. Amém. Teremos novidades nessa estreia contra o Maracanã? Cara, na verdade, eu digo isso já desde o primeiro jogo, né? Nós trabalhamos acho que com 25 escalações diferentes, não vai ser diferente na estreia da Série D, na estreia do Brasileiro. Eu não digo que é a Série D, eu digo que é Brasileiro, porque de 164 clubes, se eu não me engano, 162 clubes, você tem Série A, B, C e D, só tem 4 campeões brasileiros. Exatamente. Um da Série A, um da Série B, um da C, um da D. Então a gente tem que ser um deles. Os outros 3 eu não sei quem vai ser. Da Série D vai ter que ser. E nem interessa tanto, né? Vai ter que ser o América. Então, assim, eu confio no grupo, né? Acredito no grupo. É claro que a gente sabe que a diretoria está se movimentando atrás de reforços. A gente precisa qualificar para até aumentar. Depois de uma grande conquista como se deu, você tem que aumentar o nível de competitividade interna. E para isso a gente precisa trazer, né? Agregar jogadores com qualidade. Então, sem dúvida nenhuma, terão novidades, acredito que ao longo da semana, e espero que nesse jogo esse jogo da estreia aí contra o Maracanã, nós tenhamos aí mantemos uma mentalidade vencedora, e estrear com vitória é sempre importante numa competição tão difícil. Os mesmos 3 pontos que tem a primeira rodada valem para a última rodada da 14ª. Então nós não podemos deixar ponto para trás. Nós temos que procurar mentalizar e trabalhar em busca dessa primeira vitória no Brasileiro. E quem for o primeiro a beber da água, vai beber a água ainda mais limpa. Então, que possamos, que a América possa voltar de Maracanã com resultado positivo, tem tudo para conquistar, tendo em vista o trabalho que o senhor desenvolve, o trabalho que todos os atletas desenvolvem juntamente com a sua comissão técnica, que é muito qualificada, né? O senhor conta aí com profissionais de alta capacidade e que vem fazendo um trabalho excepcional à frente do futebol do América Futebol Clube. Professor, meu muito obrigado por ter aceitado aqui nosso convite. A Marcos Lopes TV e o podcast Orgulho do RN vai estar sempre de portas abertas para o Marquinhos Santos e para todos aqueles que fazem parte do América Futebol Clube. E com certeza hoje o torcedor sai daqui desse podcast conhecendo um pouco mais do treinador que aprendeu. A palavra certa é essa, professor, porque é o que eu escuto da torcida. Aprendeu a amar. Eu agradeço o carinho, o respeito acima de tudo. E como eu falo, eu também respeito demais todos os torcedores pelos clubes do qual passei, tendo sucesso ou insucesso, mas sempre respeito porque sei da dor, eu sei da dificuldade, eu sei do quanto é difícil você comprar um ingresso, né? Muitas das vezes deixando de comprar algo pessoal para comprar um ingresso e assistir o seu clube, né? Então, tenho o meu respeito, fico o meu carinho, espero desenvolver um grande trabalho, mas precisamos de você, torcedor do Mecão. Precisamos estar junto, precisamos lotar a Arena das Dunas, a cada jogo é uma decisão e não se constrói vitórias só com 11. Né? A gente precisa de todos, não só de elenco, mas de diretoria, uma diretoria unida, uma SAF, uma associação, trazer todo mundo, empacotar bem, fazer bonita essa embalagem para que a gente possa entregar o melhor para o torcedor, que nós fazemos o América para o torcedor americano. Para o Mecão. Então, precisamos do torcedor ao lado, precisamos estar unidos, fechados, como um todo, para desenvolver o melhor e buscar o objetivo do clube. E agradeço a você, Canindé. Você é o profissional que me recebeu, uma das primeiras pessoas que me recebeu ali no CT, e criamos essa simpatia, né? E muitas das ideias futebolísticas e até de vida, elas se equivaleram. Então, a gente diz que a amizade não é aquilo que se faz durante o ano, mas é aquilo que sente um pelo outro. Então, pode dizer que hoje tu é meu amigo e agradeço por essa amizade. Eita, valeu, professor, obrigado. Entrar aí nesse seleto time de amigos aí, que tem o Alex, tem o Deus, tô me sentindo, mas é isso mesmo, o treinador tá reconhecendo também até o ex-atleta que eu era, Dedé Potiguar, lateral direito, então tá tudo certo, eu tô no seu time. Deus, aí não, pô, aí já partiu pro outro lado da conversa, aí é melhor parar por aqui mesmo. É isso, professor, muito obrigado. Esse foi o Marquinhos Santos, o Mister do Nordeste,
treinador do América Futebol Clube, que aqui eu agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite aqui para o podcast Orgulho do RN. E nosso muito obrigado também a você que acompanhou esse bate-papo interessante, esse bate-papo muito animado aqui com o Marquinhos Santos. Fique sempre ligado nos nossos materiais aqui na Marcos Lopes TV, na resenha do Barba, nas transmissões dos jogos, porque aqui o futebol é feito para você. Muito obrigado, até a próxima e na semana seguinte teremos mais podcast Orgulho do RN. Até mais.